Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Boa noite, pessoal. Nós estamos no começo da semana com Gourmets na TV, aqui na RDC TV, nas plataformas sociais e nos canais 24 e 524 da NET, né? Num programa agradabilíssimo de hoje, para começo de semana, com esse calorzinho de inverno que breve deve terminar, né? Nós estamos hoje com uma imagem inicial da melhor qualidade, ou seja, a nossa churrasqueira já nos trabalhos do nosso convidado de hoje, que é uma pessoa conhecidíssima na cidade, um restaurante da primeira linha em Porto Alegre, né? E que tem inclusive um pioneirismo de grelhados por aqui, que nós não tínhamos ainda, e por essa razão, com muita satisfação, nós recebemos o Dr. Bebeto Major de Oliveira, que é o titular da Fazenda Barba Negra, né? Ou seja, a Fazenda Barba Negra, aquele restaurante na Eudoro Berlim, na Fabrício Pilar. Sabe que eu sempre troco Eudoro Berlim com Fabrício Pilar? Mas, de qualquer maneira, na Fabrício Pilar ali, conhecidíssimo, né? E nós vamos conversar com o Bebeto, principalmente. Eu tenho uma tradição, a minha filha e meu genro, meus netos são frequentadores, vamos dizer assim, são comensais lá do Barba Negra. Como a gente tem menos tempo, tem mais obrigações, acaba não indo todo dia. Mas quando se vai, a felicidade de se estar num restaurante de gabarito em Porto Alegre não é por estar na frente do Bebeto aqui, mas a gente fica muito satisfeito quando sai do Barba Negra, né? Isso é o mais importante, né? Hein, Bebeto? Boa noite, querido. Fico feliz de ter um feedback espontâneo, como está passando aí. O Vini e a tua filha estão seguindo efetivamente e tiveram dias atrás aí com os seus netos, o que garante também que a gente tem tradição. Se eles gostarem, a gente está, né, alongando, digamos, a nossa vida de comercial. Mas fico feliz pelo teu relato e é para isso que a gente trabalha, na verdade. Claro. A gente se esforça bastante para que os nossos clientes tenham essa sensação, né? Eu, como gosto de cozinhar, eu sempre critiquei muito aquele negócio, aquele ditado de, olha, se era para comer isso, eu como em casa. Eu gosto de cozinhar e acho que me esforço para, quando cozinho em casa, fazer uma comida boa. Mas, efetivamente, quando a gente sai para um restaurante, a gente tem toda uma questão de expectativas, de buscar alguma coisa, efetivamente, que a gente não está acostumado, ou a gente sempre leva a expectativa de ter uma experiência gastronômica diferente e qualificada. Nós, esse ano, estamos completando 12 anos de trabalho já. Que coisa, 12 anos, meu Deus do céu. E a busca é exatamente essa, em buscar no nosso trabalho melhorias de procedimento e também, ao mesmo tempo, evoluir bastante na questão de qualificação da matéria-prima, porque a gente faz um trabalho, a gente prepara a comida, mas a matéria-prima, que é o mais importante, é o ponto fundamental que a gente hoje trabalha para garantir qualidade e rotina de qualidade, que eu acho que é o ponto principal. Perfeito. Bom, de qualquer maneira, só para adiantar para vocês, o Bebeto hoje é o nosso convidado para mexer nas coisas, para dizer o seguinte: ele não é só dono da Barba Negra, mas ele é também hoje está comandando aqui a nossa churrasqueira. Ele já colocou, vocês vão ter a imagem, ele colocou por causa do nosso limite de horário no programa, vocês sabem, o programa é ao vivo, ele já colocou uma paleta e trouxe um outro corte de cordeiro para nos demonstrar aqui. Então, mais adiante no programa nós vamos ter o Bebeto com seus cordeiros na brasa e acompanhamentos. Mas vamos deixar para lá depois desse bloco. Bebeto, conta um pouquinho, eu conheço a história do nome do teu restaurante e é muito caro para ti o nome, eu tenho certeza, né? Tenho certeza que exatamente pela origem que vocês têm, pela família que tu tens aqui, já é secular no nosso Rio Grande e tradicional e conhecido.
E conta para nós então como começou a origem desse nome que o grande público não sabe. Bueno, que é bom, e essa história é boa, né? Eu acho que a gente sempre melhora, o comércio é uma coisa onde a gente ganha dinheiro, mas a gente sempre facilita e se torna mais prazerosa a nossa atividade quando tem uma história por trás. Perfeito. Na verdade, eu sempre gostei muito de fazer churrasco e o restaurante é um resultado simplesmente disso. Eu adorava fazer churrasco, comia churrasco praticamente todos os dias e um dia resolvi tornar o que era meramente um hobby, um negócio. E logo que isso começou a se tornar um projeto mais concreto, surge a dúvida de que nome nós vamos usar. E a gente tinha em casa, a família da minha mãe, a minha avó era proprietária, na verdade meu bisavô era proprietário da Fazenda Barba Negra, que é uma propriedade que fica aqui na Barra do Ribeiro, bem próximo a Porto Alegre. Guaíba, Barra do Ribeiro ali. E a gente tinha muita foto, eu cresci ouvindo histórias. É um lugar maravilhoso, né? Lindo ali. Né? Na verdade é uma propriedade diferente, quem vai lá no restaurante e vê as fotos, às vezes surpreende, onde é que fica isso, onde é que está em pé ainda essa sede, e ela está em pé. Na verdade, a minha avó, depois que o meu bisavô faleceu, recebeu essa fazenda, trabalharam alguns anos e depois vieram a vender quando a Borregara veio para o Brasil. Isso. Como era uma propriedade muito grande, seria uma forma interessante de dar início ao processo esse de reflorestamento. Acho que foi o primeiro projeto, pelo menos aqui. Né? Mas, na verdade, a sede está toda mantida. Eu desconfio, isso nunca ninguém me disse abertamente, mas que ela, na verdade, ela é pouco conhecida visualmente hoje, porque a Borregara sempre, a atividade sempre gerou muita polêmica. Não é do meu tempo, eu era muito criança, mas efetivamente questão de todas as questões ambientais, né? Mas a sede em si é uma sede que tem muita história. Primeiro por isso, foi um movimento de uma grande multinacional. Mas a propriedade lá iniciou isso com uma pessoa que chamava o seu Cônego Salgado, que é um cara que foi provedor da Santa Casa. Isso nós estamos falando de 1700 e pouco. 200 anos. Meu bisavô comprou isso em 1924. Imagina. Manteve ela até 72, é o ano que a família vende. Né? E eu, quando abri e botei esse nome, tinha a pretensão, e ela efetivamente se concretizou, de ouvir histórias de familiares. Perfeito. Eu já tive lá situações de filho do capataz, lá que nasceu dentro da Barba Negra, literalmente foi parido lá dentro, foi no nosso restaurante. Esses tempos, casualmente, um cliente me contou uma história que eu achei que talvez não fosse verídica, e fui confirmar, e era que o general Corte Real foi morto dentro da sede da Fazenda Barba Negra, em batalha. Eu não sabia. E foi uma coisa que foi me trazida por um cliente, então foi uma coisa... Então a experiência e o nome acabaram trazendo exatamente o que a gente queria, que era uma riqueza de história, uma riqueza de um conceito também, assim. Um nome desse acaba também gerando uma responsabilidade. Eu acho que a gente... Também tínhamos dúvida com relação a como é que a atual proprietária da fazenda ia entender, né? E foi absolutamente sempre muito cordial a nossa relação. Nós até cogitamos para esse ano ainda fazer um evento lá. Né? Para abrir. Boa ideia. Interessante. Tu sabe, Bebeto, que essas colocações que tu fizesse aqui, realmente eu estou dizendo, o grande público não tinha conhecimento, né? E do clima do teu restaurante, que é muito agradável, eu vou repetir, não tenho problema nenhum. Eu faço esses elogios, assim, eu sempre digo assim, ó, eu nunca digo que é o melhor restaurante, ou não sei o que, é a melhor comida japonesa, ou seja lá o que for. Eu sempre digo, é dos melhores, porque a gente numa cidade do tamanho da nossa, né, as coisas têm diferenciação. Mas o teu restaurante, realmente, a gente tem este clima de tradição, com tranquilidade, nada de imposição. Você pode ser também um elogio à casa que tu criaste. Tu vê, eu estou pensando que a meia dúzia de anos já são 12 anos, tu imagina, rapaz, né? Então, nós estamos aqui com essa história de 250 anos, quase, de uma fazenda, né, que hoje está lá no mesmo local, que foi da família do Bebeto, uma família tradicional aqui hoje de Porto Alegre, né, e que mantém as tradições com este varão bem nominado,
O Bebeto quer dizer para vocês, ele realmente ele tinha como hobby o churrasco porque ele há 12 anos já era advogado. Né? E por essa razão ele continua exercendo a advocacia, as agruras da advocacia e as benesses da advocacia. Né? Então, mas a gente está com tantas agruras hoje que é melhor não começar a falar nesse papo. Né? Mas de qualquer maneira, né, eu queria só fazer a referência a esse primeiro bloco, com muita satisfação essas histórias da Fazenda Barba Negra e hoje o restaurante Barba Negra, a churrascaria, restaurante, vamos dizer assim, hoje está na moda parrija, né? Não sei o quê. O Bebeto tem muito a ver com isso na história da parrija em Porto Alegre. Mas nós voltamos em seguida com Gourmets na TV. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Um dia desse depois. Pessoal, nós estamos começando. Né? Eu tô me lembrando que hoje nós não temos a figura do Beto, da nossa equipe, que era mais um colorado, né, Chico, que estava aqui, mas não tem importância, que a gente pode ter depois um gremista, o Riva não é nada, é cruzeirista, quer dizer, então não tem problema. Né? Mas de qualquer maneira, nós estamos de volta com o Bebeto. Eu queria, antes do Bebeto entrar em campo, vai nos tocar algumas coisas. Eu queria fazer uma referência que hoje eu me encontrei falando em fazenda. E hoje me encontrei no Banco Itaú, estava saindo do Banco Itaú ali na Benjamin Constant, né? E me encontrei com o Juca Baumgartner, que é um cliente do banco, que me disse que tinha me visto 2 vezes ali e falou, pô, tu és aquela apresentadora da televisão ali na RDC TV. Eu digo, sim, sou eu. Ele disse, por quê? Ele disse, pô, que eu tenho um irmão que tu é sósia dele. É incrível. Ele me mostrou, a fotografia do irmão, do Flávio Ciula Baumgartner. Baumgartner. Que é fazendeiro, o Flávio. Né? Olha aqui, ó. Ele deve ter uma meia dúzia de anos menos que eu, mas é a minha cara. Eu tenho certeza que nem o pai dele, nem o meu pai tiveram convivência com as mães de cada um. Mas, de qualquer maneira, olha aqui, é uma coisa inacreditável como o mundo, de vez em quando... Bom, e o Juca, então estou mandando um abraço para o Juca, que diz que está sempre olhando o nosso programa aqui. E hoje, casualmente, vocês que vêm dos campos, dos campos gaúchos, do Pampa, lá de Alegrete, estão hoje com o nosso companheiro Dr. Bebeto de Oliveira, da Fazenda Barba Negra, invadindo não os campos, mas os ovinos do nosso estado. Conta aí o que tu vai fazer hoje, como é, o que anda fazendo no Barba Negra, o que nós temos. Eu sei que tem um evento essa semana, que eu, infelizmente, estou em compromisso, mas tu vai falar aqui para o povo, só para o povo saber o que está acontecendo. Não, na verdade, a gente, lá no restaurante... recebemos o convite com muita honra, a gente veio aqui e achamos que era interessante, já que a gente está numa semana lá que está divulgando um projeto novo que a gente está, digamos, a gente já experimentou durante um tempo e estamos agora, digamos, selando o êxito do projeto, que é uma parceria que a gente está fazendo com o frigorífico Coqueiro, que é um frigorífico na Zona Sul, né? Ele é de São Lourenço do Sul. Sim. E o Coqueiro, há alguns anos, ele também tinha sempre o cordeiro... Eu não sabia o nome do frigorífico, eu sabia que tu estavas fazendo essa transação aí. Isso. Mas eu conheço o frigorífico, muito excelente. É um frigorífico não de grande porte, mas de muita qualidade. Sim. E ele... em função de que a carne de cordeiro, o maior problema dela sempre é a rotina de fornecimento. Claro, é verdade. Eles desenvolveram um projeto lá com uma fazenda específica, com um produtor específico, que é o senhor Ricardo Serpa. Então a gente testou isso praticamente 1 ano, porque a ideia era ver se efetivamente ia conseguir solidificar, né, toda essa questão da rotina de fornecimento, que os produtos viessem com padrão qualificado durante todo o ano. O próprio frigorífico tem que se adaptar a isso, né? Na verdade, a gente precisa ter essa questão da rotina, porque um dia tu chega lá no restaurante, uma paleta tem 2 quilos, no outro dia ela tem 1 quilo, no outro dia tem 800 gramas. Isso me cria problema com relação à questão, digamos,
do preço. Eu preciso, apesar de gostar muito do que eu faço lá, é quase um hobby, mas eu preciso pelo menos não perder dinheiro. Claro. E também, assim, um dia que a gente já passou por situações como essa, a história desses 12 anos, ela não é à toa, a gente colheu experiências, mas um dia chega lá, uma pessoa traz um cliente importante, vai lá, tem uma experiência maravilhosa, e uma semana, 2 depois, uma paleta que tinha 1,5 kg e serviu 3 pessoas, no outro dia tem meio quilo. No outro dia. Então, nessas conversas, a gente chegou à conclusão que a gente precisava de uma parceria sólida, né, para o Cordeiro especificamente, e por confiança, e porque eles também entenderam essa nossa necessidade. Foi feito, então amanhã a gente está fazendo um lançamento desse projeto nosso para imprensa e convidados, para mostrar que hoje é também uma tendência dessa coisa de aproximar o produtor, né, às grandes cidades, aos principais restaurantes da cidade. Então, a gente hoje sabe que se tiver ruim um dia o produto, eu pego o telefone e ligo, corro para o seu Luizinho lá do Frigorífico Coqueiro e ele vai reclamar para o produtor, né? Mas como está na mão de gente que gosta e está valorizando muito o que faz, né, a gente efetivamente demonstrou que a gente está num caminho certo. Então hoje, até em homenagem a isso que a gente está fazendo, demonstrando... Cordeiro do Coqueiro. Isso, os Cordeiros do Coqueiro, a gente trouxe ali uma paleta para vocês, que é o que a gente já está no fogo, botou para a gente se a gente consegue chegar no concluir time do programa, no tempo. No time do programa. E aqui esse corte é um pouco diferente, isso aqui é um corte que a gente chama, o lombo do cordeiro. E esse é um corte que mostra um diferencial do que a gente tem aqui, porque... O lombo seria o lombo, nós falamos exatamente... É o contrafilé. É o contrafilé, né? Isso, mas essa é uma carne que, se o cordeiro não tem um padrão de... Olha que beleza na tela. Não tem um padrão de acabamento homogêneo. Aqui a gente está falando, isso aqui são 2 lombos, né? E a gente está vendo que o produto é igual. É claro. Né? A ideia de trazer 2 espetinhos desse, inclusive, era para mostrar para vocês. Certo. Esse é um corte que muitas vezes as pessoas não sabem muito o que vão fazer com ela. Tu põe na panela e às vezes ele fica mais... Esse aqui tu vai poder experimentar depois, a gente vai ver padrão, vai ver que é uma carne, além de tudo, muito macia, né? E o principal é isso, nós estamos falando, são 2 lombos, então são 2... E tu vai ver, vai poder, infelizmente as pessoas lá não vão poder saborear, mas tu vai ver que eles são praticamente iguais. E essa, né, a ideia, e é uma coisa fundamental para quando a gente está falando de um restaurante que trabalha, que o seu principal produto é carne, né, que a gente tenha padrão. Isso aqui hoje já foi um tempo em que não era muito comum, o cordeiro a gente comia, era só paleta, costela e o quarto, né? Hoje a gente vê que já tem o carré francês. O carré é um grande problema hoje, porque o consumo é enorme no país todo, é uma procura bárbara, né? Exatamente. E tem aquela, exatamente o pernil. Eu amanhã vou fazer uma comida árabe, eu não vou nem ir lá no Barba Negra, apesar do teu convite, porque eu vou fazer uma janta que tem cordeiro, que é para fazer quibe, comida libanesa, né? Eu uso pernil, pelo menos cada vez que eu peço pernil lá dos fornecedores, eles dão é um alívio, porque hoje o pernil sobra, né? Isso, na verdade até amanhã lá no restaurante a gente vai... Tem que inventar, né? Isso é um detalhe importante. Ou criar, de inventar não, criar. É um detalhe importante, porque quando a gente está falando de um produto dessa qualidade, ele é 100% bom. Então assim, tu vai comer o pernil, que às vezes tem problema de ressecar, então uma peça muito grande de carne. A gente está vendendo lá e não tem esse tipo de problema. E a contrapartida, por exemplo, entendendo o que o produtor tem de exatamente isso que o frigorífico, o pessoal quer paleta e carré, quem vê. Então a gente tem que desenvolver técnicas para equilibrar o produto e fazer a operação dele também ser rentável. Claro. Nós hoje, por exemplo, a gente efetivamente tem um pouco de sobra no pernil. O que a gente faz? A gente trouxe vou até falar o nome dela, mas da tia Mirta, que é uma pessoa muito querida, minha amiga de Uruguaiana lá, Mirta Bastos. Sim, a dona Mirta tinha uma receita de carreteiro de charque de cordeiro. Eu ia sugerir, como é o nome da tua cozinheira?
do Barba Negra. Não, Trocou, era a Cleonice. Era a Cleonice, eu conhecia a Cleonice. Não, a gente hoje é o Dorival, nosso chefe da cozinha. Eu ia sugerir, olha aqui, ó, o pernil está pedindo pernil carreteiro de cordeiro. Nós hoje lá, o equilíbrio foi feito isso aí, a gente faz o charque nós mesmos, fazemos o charque. E a receita era dela porque tinha sido o melhor carreteiro que eu comi. Então hoje no cardápio, então toda, digamos, o eventual sobra que a gente tenha, isso, e a gente se obrigou, na verdade, de forma absolutamente sem nenhum tipo de coação, mas de entender o outro lado também, a comprar o animal inteiro. Então certo. Hoje eu compro caixas de todo animal. Então a gente tem que vender equilibrado. Tá bom. Né? Aquilo aqui, ali... O Bebeto, olha aqui, 2 advogados conversando na frente da televisão, dá uma confusão do tamanho do monte que não tem tempo que resista. Né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, independentemente de nós continuarmos conversando com esses detalhes, nós vamos fazer o seguinte, vamos tocar o teu além do cordeiro, que eu já estou apaixonado por esse lombo aí, mas vamos tocar o que tu vai fazer para acompanhar esse cordeiro. Na verdade, eu hoje tenho presente que a gente, até pouco tempo, a gente tinha que a churrasqueira só ia carne. É. E hoje, até para uma forma de acomodar e digamos, eu diria, de tornar mais prazeroso o programa de fazer churrasco, agradável. A gente tentar fazer toda a refeição dentro da churrasqueira. A grelha nos permite isso. Yeah. Porque antigamente, famílias tradicionais, o que acontecia? O pai ia fazer um churrasco na churrasqueira, a mãe ia ficar fazendo salada e claro. Se separavam. E depois é o seguinte, a nossa tradição do Pampa e da fronteira e da campanha não era de legumes, né? Nunca foi. Então o nosso fazendeiro tradicional, os nossos primeiros churrasqueiros, eles não tinham o hábito do legume, do verde, e assim por diante. Nós estamos adquirindo isso, aliás, ganhando isso. Né? É que na verdade a gente torna mais saudável. Claro, talvez a gente... Hoje, até semana passada, saiu um estudo interessante sobre os benefícios de comer carne. Isso. Né? Que a literatura, nesse sentido, já é vasta, mas hoje, na minha opinião, a gente está que nem na política, a gente está muito trabalhando com muita ideologia. Né? Então, mas a realidade é que comer carne de forma racional faz muito bem. Sem né? dúvida. Assim como a ideia, então, é equilibrar. Então, para que a gente coma carne para sempre, a ideia foi trazer alguns legumes aqui para dar para vocês uma experiência do que a gente pode fazer. Vamos botar lá. Vamos colocar esses legumes lá. Foi ao contrário, faz ao contrário, apesar de ser... Ó, exatamente para o pessoal ver tu trabalhando aí, Bebeto, tá? E sem problema, porque senão vai terminar o nosso bloco e nós não fazemos o começo, a continuidade do trabalho. Porque nós temos depois mais um bloco entre... Então a ideia é fazer uma refeição saborosa, perfeito, bonita. A gente trouxe alguns legumes com algumas cores diferentes aqui, mas que a gente possa, digamos, fazer uma refeição bastante equilibrada. Porque a gente tem aqui, tu amanhã vai fazer comida árabe, mas me parece absolutamente alinhado com isso, uma refeição... Sem dúvida. A comida que leva carne tem é muito natural também, né? Exatamente. Isso aí. Mas o Bebeto, eu quero... O espectador, nós vamos encerrar esse bloco já pelo time, pelo time da televisão. Mas o espectador está tendo a imagem, da churrasqueira lá. Olha aí que coisa linda, coisa linda. Então, eu estou com essas imagens da especificação do Bebeto Oliveira, da Fazenda Barba Negra. Nós estamos encerrando esse bloco, voltamos em seguida com Gourmet na TV. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. A chancela de Assum Supermercado, nós estamos vendo as imagens da churrasqueira com o Bebeto da Fazenda Barba Negra, o titular da Fazenda Barba Negra, entrando em campo e nos mostrando a qualidade, não só da carne que ele hoje começa a operar, inclusive numa
numa comemoração amanhã oficial, né? E isso é casualidade, hein, gente? Na verdade, nada foi combinado, né, Bebeto? Mas de qualquer maneira, valeu a oportunidade para vocês saberem que aquilo que vocês vinham experimentando na Fazenda Barba Negra, agora terá uma continuidade oficial com o fornecimento do cordeiro, dos cordeiros da Fazenda Coqueiro, e tem mais o seguinte, né? Com direito ao carreteiro da Mirta Bastos, da tradicional família uruguaianense, né? De cordeiro. Bom, nós estamos... O Bebeto, então tu colocaste lá na churrasqueira a paleta, nós temos o lombo também. Qual é o tempo da paleta, por exemplo, que tu calcula? Eu chego no restaurante e digo, tu tem a paleta, naturalmente o teu trabalho é na hora, né? Você pode ter, qual é o tempo de uma paleta dessas? E essa aí, quanto tem? 1,1 kg? Deve ter 1,2 kg, né? 1,2 kg, pequeno. E qual é o tempo? Eu chego lá e peço, quanto tempo leva uma... Olha, para ela ficar no ponto que a gente imagina, uma peça dessas, a gente, como o fogo lá está pronto e vai entrar, mas a gente estima que leva em torno de 1h e 20. Então, esse é um corte que a gente sugere que as pessoas façam a encomenda. Telefone antes. Horário marcado. Se não, também, como tu disse, o nosso ambiente lá é familiar. Às vezes as pessoas ficam com medo, vai demorar muito, mas pede uma entrada, uma linguicinha, um queijo, vai conversando. E, inclusive, esse tempo vai ser importante para tornar essa refeição mais agradável. Mas eu tenho muito medo dessa história de dar tempo, porque ano passado eu fiz uma brincadeira e fui medir churrasqueira. E eu peguei durante um ano em todos os churrascos que eu ia, depois vou terminar aqui, vou medir a tua também. Eu medi 60. Todas elas tinham dimensões absolutamente diferentes. Então, quando a gente pensa em dar 60, receita... Em 60, todas tinham a fundura, a altura, exatamente. Disposição, profundidade. Então, isso, na verdade, é um sinal, né? Eu particularmente, sou apaixonado pela nossa cultura, mas eu acho que a gente deveria valorizar um pouco mais a questão de improvisar o que a gente faz e começar a pensar em como que a gente pode padronizar. Absolutamente, eu não sou defensor do churrasco americano, mas não é à toa, se a gente for pensar que hoje eles têm aquelas churrasqueiras a gás, sai sempre ali a gente pode dar uma receita, olha, né? Tu vai ficar X tempo. Aqui é um processo empírico, tem um lado bem legal disso, que na verdade a pessoa não vai sair com não adianta tu ler o pessoal às vezes me pergunta por que você não escreve um livro. Eu até tenho vontade, mas esse desejo que muitas vezes as pessoas querem, que é assim, quanto tempo? Eu não me sinto nem um pouco à vontade, eu acho até que vai fazer parte do aprendizado essa questão de tu ir dominando, de tu enxergando, de tu encostando a comida, tu que também não só apresenta o programa, mas bota a mão na massa, tu sabe que comida, às vezes a gente vai fazer a mesma receita e está a nível do mar. E o pão não, a levedura é diferente, o tempo de cozimento, às vezes tu chega num lugar e o fogão não dá o calor que tu precisa. Então eu não gosto de dar tempo, eu acho que a gente tem um efeito visual que é interessante e também essa coisa sensorial, a gente vai tocando, vai sentindo, né? Mas o principal neste tipo de produto é que o lombo a gente vai ver ali, vai ser uma coisa de cozimento rápido, né? Não vai demorar. Tem um detalhe também quando a gente está falando de carne de cordeiro, que é interessante, que o público a gente ainda vê muita gente com certo receio de experimentar. Da cor da coisa. Não, e do próprio gosto, tem medo, um preconceito, que ele não é mais verdadeiro. O que a gente hoje está vivenciando é um produto absolutamente qualificado, ele não tem gosto forte, né? Antigamente, pessoal, acho que todo mundo que está olhando gosta de comida, então a gente não precisa ter receita de comer, mas antigamente morria a ovelha velha. É verdade. E hoje em dia a gente está vendo que... Cordeiro de 18 meses no máximo. Não, esses cordeiros não tem um ano, Calil. Claro. Então, máximo, assim, a gente está trabalhando... Do absurdo tem 18 meses. Então a gente está trabalhando com
com uma carne que o sabor é super suave, então não precisa, tudo isso para dizer que tu não precisa comer essa carne esturricada de cozida, Claro, dura, seca, e ao contrário, ela tem que ser uma carne que mantenha a sua umidade, que tenha suculência, então não precisa ela ficar ali ressecando, né? Tá A ideia, certo. isso é um conceito diferente. Sabe que tu falasse em churrasqueira, eu estava tendo essa noção, tu desse um dado impressionante, 60 churrasqueiras todas diferenciadas, as suas formas e assim por diante, né? Eu vou te contar uma coisa, Bebeto. Há 60 anos, quando eu era criança, recém-nascido, não existia churrasqueira. Os churrascos eram feitos no chão. Eu, por exemplo, no Jockey Club, me lembro que eu era criança de calça curta, ia comer churrasco na cocheira do meu pai. O churrasco era uma tábua, a mesa era uma tábua colocada na hora, um papel, o churrasco feito no fundo da cocheira, botava a carne ali, fogo de chão, botava uma carne, não sei o quê. A minha casa, na Dario Pederneiras, tem até hoje, era a única casa naquela rua, na Dario Pederneiras, em Petrópolis, que tinha churrasqueira. Na garagem? No fundo, que meu pai mandou construir, através de um projeto que ele trouxe de Buenos Aires, que tinha negócio em Buenos Aires, trouxe de Buenos Aires um projeto de uma churrasqueira. Assim. Essa churrasqueira depois foi copiada por um vizinho, o Dr. Steiner, estou contando os nomes das pessoas para não dizer que eu não estou mentindo, tá? E o seu Steiner, ele conseguiu fazer uma churrasqueira, vamos dizer assim, projetada no tamanho daquela que tinha lá em casa, porque os vizinhos iam comer churrasco lá em casa, que era diferente, era churrasqueira, né? E aquela churrasqueira já veio com grelha e com espeto, né? Mas o seu Steiner fez uma churrasqueira com o mesmo modelo, absolutamente diferente. Né? Absolutamente diferente, tinha outras metragens, e é assim, né? Nós evoluímos, em meio século, nós viemos do campo para cá e começamos, as churrasqueiras mais que tinham era de tijolo, as pessoas tinham lá uma coisinha aqui, ajeitavam ali. Isso a gente nota, inclusive, do protagonismo, e por isso me surpreende, às vezes a gente vê uma mesma construtora, faz um prédio e cada churrasqueira, a churrasqueira vai onde encaixa, onde sobrou um espaço. Puxa daqui, tira dali. Mas, na verdade, a gente dentro da construção, a gente vê que ela sumiu. Antigamente, 90% das churrasqueiras ficavam nos fundos da casa, hoje é no lugar, ou na garagem dos carros, e hoje ela está na sala, né? Ela ocupou um espaço de protagonismo, então efetivamente a gente vê, e eu acredito que a gente tenha que hoje trabalhar também nessa questão de padrão, porque eu particularmente não me sinto confortável em dar um tempo específico de um produto, a não ser... Tu vê, nós estamos quase nesse bloco discutindo time de churrasco, mas o time de churrasco é de cada churrasqueira. O Bebeto vai virar, eu tenho a impressão, aquela paleta dele ali, né? Isso aqui está uma beleza, né? Eu hoje, em homenagem, vai virar também o lombo, que vai ficar no time do programa, 5 minutos antes de terminar o programa, nós vamos estar, vamos dizer assim, provando. E hoje eu vou contar para vocês uma situação, né? Vamos dizer assim, insólita no programa por ser segunda-feira. Apesar do grelhado maravilhoso que nós estamos tendo com legumes e o melhor tipo, o melhor cordeiro, dos melhores cordeiros da nossa campanha, né? Nós vamos ter o seguinte, ó, não vamos ter vinho hoje, para não reclamarem aqui, porque senão a coisa fica muito habitual. Mas amanhã, a Maria de Lourdes, a Lu, está dizendo que o cordeiro na brasa é tudo de bom, mas acompanhado com legumes fica maravilhoso. E realmente, a Lu é nossa espectadora tradicional, e eu tenho certeza que ela vai ter que se escalar aqui. Vou mandar a Alexia dar uma olhada tranquila para ela dar uma chegada aqui e fazer pelo menos um docinho aqui para nós, né? Bebeto, olha aqui, ó, tu conhece o Eliseu? Eliseu Del Pré, é claro, né? Com uma taça de vinho. Eu falei em vinho e disse que não tem vinho hoje, porque eu não fui lá no Assum, né? Eu não fui em casa para pegar na adega, nem lá no Assum, né? Mas até é bom para começar a segunda-feira meia de leve, assim, né? Abstinência. Meia de abstinência, que é para começar os trabalhos sem Fica à vontade, nós demos uma ideia de jantar, uma ideia de carne, agora vocês escolhem o vinho, acho que fica, a combinação é perfeita. Né? Tá certo? Né? Bom, de qualquer maneira, nós estamos com a imagem lá do nosso braseiro funcionando a mil, o Chico está tocando, está tendo um capricho de
de nos mostrar. E tá boa essa nossa conversa sobre churrasco, sobre churrasqueira, sobre o cordeiro, a evolução do cordeiro na nossa cultura, que é impressionante esse negócio. Antes chegava numa fazenda, o que tinha, se pegava uma ovelha velha, e vamos lá, vamos matar. Hoje, esse cordeiro hoje é uma carne refinada e que o nosso Criador tem todo o cuidado para transformá-la sempre e, vou dizer assim, melhorá-lo sempre. É o que está acontecendo nos últimos anos, nos últimos 10 anos, é uma evolução incrível, casualmente tu sentiste isso na tua... Exatamente, é o que a gente percebe efetivamente que o investimento e os produtos estão qualificados, as pessoas estão percebendo, né? E a gente já curou algumas pessoas que diziam que não comiam cordeiro, que eram avessas por gosto forte, a gente curou porque as pessoas experimentaram e efetivamente puderam comprovar que é uma carne absolutamente suave, macia, com uma digestão simples, ela não tem excesso de gordura, né? Então... Nós falamos há pouco em cordeiro, em comida libanesa, eu falei, tu repetiste, né? Eu tenho feito por tradição, porque eu aprendi assim, depois por um problema do nosso costume, aqui a nossa comida árabe, ela é feita praticamente, principalmente o quibe e outros pratos com carne, com gado, com bovino, né? E nós, na verdade, a origem toda é do ovino, né? Cordeiro. Ou cordeiro ou cabrito. Cafta. Né? Mas o cabrito é uma carne que eu particularmente acho muito seca. Aí tem que combinar. Mas essa é a tradição deles lá. Que eles têm é isso aí. Mas o cordeiro tem dúvida. Então eu faço quibe de cordeiro e faço cafta de cordeiro, as pessoas ficam impressionadas com a diferença. O que aconteceu aqui? Tem um amigo meu, o Danilo Anes, né? Amanhã vai estar jantando comigo, né? O Danilo Anes é um cozinheiro emérito, né? Pai do Dudu Anes também, que é chefe de cozinha da melhor qualidade. O Danilo disse assim, mas como fica bom esse quibe diferente? Claro, é diferente, né? Bom, nós estamos encerrando o nosso bloco do nosso Gourmet na TV. Nós voltamos para o último bloco já com o Bebeto cortando um cordeiro aqui para a gente poder experimentar com dignidade para vocês que infelizmente não estão do nosso lado na frente do Estúdio 5 da RDC TV. Até já. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, nós estamos voltando com o Gourmet na TV para o nosso último bloco. Olha a beleza de imagem que está o trabalho do Bebeto aqui no nosso programa tá acontecendo, né? E tá indo, a coisa está marchando bem ali, Bebeto? Tchê, graças a Deus, nós estamos... O nosso trabalho tem que ser não estragar, né, tchê? É verdade. Então, acho que está funcionando bem, acho que vai ficar uma experiência interessante. E, como eu digo, a gente tem que literalmente ir levando para não estragar, porque a matéria-prima é muito boa. A tua estrutura aqui, a primeira vez que eu venho, eu já tinha vindo na RDC, mas nunca tinha vindo no estúdio de gastronomia, né? E muito legal, né? Tá muito bem montado. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para... Não tem dúvida. Com vinho na próxima vez, Com vinho na próxima vez, e tem mais o seguinte, nós vamos programar... vamos programar entre uma entradinha lá aquelas frescurinhas que tem ali na espera do Barba Negra, nós vamos programar um carreteiro de cordeiro. Essa é uma boa. Vou te convocar para isso. Tá bem, tá assumido o compromisso aí. Tá bom. Me diz uma coisa, lá a Barba Negra funciona, a Barba Negra, a gente chama Barba Negra, né? Que é a churrascaria, o galho de igreja, não sei como é que é o nome disso, mas a Fazenda Barba Negra, aqui em Porto Alegre, a Fazenda Barba Negra, ela funciona todos os dias ou não? A gente não funciona na segunda-feira. O restaurante abre de terça a sábado à noite e sexta, sábado e domingo ao meio-dia. Né? Eu já estive almoçando lá, é muito agradável. Na sexta já é assim, o pessoal que está com o dia mais tranquilo. Pós-trabalho, né? Isso, o profissional liberal, aquele funcionário que sai mais cedo. Exatamente. Eu acho que nós estamos bem no caminho. Eu faço essas referências sempre da nossa culinária, né? E porque
a gente tem que valorizar aqui o programa, eu sempre digo que não é um programa de receita, né? É um programa de gastronomia. Né? Nós trazemos o pessoal do vinho, trazemos o pessoal da cerveja e trazemos o pessoal dos restaurantes, basicamente dos restaurantes de Porto Alegre e também de Porto Alegre do estado, aí, mas basicamente da região metropolitana e esse monte de gente, né, que com qualidade anda trabalhando na gastronomia, esse Bebeto. Então, quando nós viemos assim, buscando a nossa tradição com o churrasco, a gente está demonstrando que também tem qualidade na gastronomia. Eu insisto nisso, a gente vê churrasco, não sei o que, vocês veem que nós estamos tratando de uma carne de primeira linha, que é esse cordeiro que o Bebeto nos trouxe, né? Pesquisa de vários meses para poder chegar no padrão que ele admitiria para a casa dele, né? E também, né, o acompanhamento que está fazendo jus à qualidade da carne, né? O legal, como tu diz, assim, eu tenho muito medo, eu sigo muito poucas vezes as receitas, assim, a primeira vez a gente segue, claro, para que a gente tenha, digamos, consiga se aproximar daquilo que a gente visualizou, né? Eu sempre acho que a televisão a cabo foi o maior diferencial para nós, assim. Em algum momento, eu não vou falar em momento político, mas o Brasil deu uma mudada. Eu acho que a televisão a cabo foi um catalisador disso. Sim, claro, se a gente pegar os livros de gastronomia que a gente tem antes disso, eram livros com receitas com imagens antigas, não tinha todo esse apelo. E hoje a gente vê, assim, a gente tinha aqui que a pipoca do pipoqueiro não dava para reproduzir, que a pizza da pizzaria não dava para reproduzir. Hoje a gente sabe que se tu te dedicar para fazer uma pizza em casa, eu faço às vezes pizza na churrasqueira e fica muito boa, né? A pipoca a gente sabe que dá para fazer, coisas que eram muito segredos de estado, as imagens nos mostraram os motivos, mas eu acho que essas variantes que a gente está falando, a gente aqui, por exemplo, vai na Argentina e no Uruguai e vê massas e coisas, e a gente vai reproduzir algumas receitas e nós não temos aquilo que eles chamam da farinha 00, que é e aquilo faz uma diferença louca para a gente cozinhar. Pra nós. Eu sempre digo isso. Então, a gastronomia... Tanto que a gente vai ao Uruguai e Argentina e traz, né? A gastronomia, na verdade, eu acho que é isso, a gente incentivar as pessoas a produzir, a consumir, né? O que a gente hoje vai mostrar aqui, a gente sabe que a qualidade tá boa, né? Mas as pessoas hoje vão nas melhores casas de carne e vão encontrar coisas parecidas, e o que a gente espera e que eu acho que vai achar interessante é que as pessoas se motivem a curtir essa brincadeira e essa atividade, porque efetivamente é o que a gente faz e o que a gente gosta. Eu acho, me diz uma coisa, tu que é dono de restaurante, dono e entusiasta, quer dizer, antes de ser dono, tu já era entusiasta de gastronomia, de churrasco, essa coisa toda, né? Tu sente no teu cliente o conhecimento hoje, né? E a exigência, né? A gente hoje quando tu começasse lá fazendo experiência, quero fazer isso que eu gosto, não sei o que, era diferente de hoje, né? Hoje a gente vê efetivamente que as pessoas estão, e de novo, nós estamos falando da TV, nós estamos falando das pessoas viajam muito, né? Isso também eu brinco que antigamente a gente sempre dizia que a comida nos Estados Unidos era muito ruim, que ela estava voltada, o cara ia lá e só comia pizza e hambúrguer. Na verdade, façamos uma análise. Nós éramos pobres, a verdade é essa. O Brasil, nos últimos tempos, viajou muito mais, ficou mais barato viajar, né? Ficou mais tranquilo da gente viajar e a gente, a partir disso, começou a se deparar com experiências gastronômicas diferentes, com produtos diferentes para a gente entender. Tá bem explicado pelo Bebeto. O Bebeto tá na churrasqueira, tá retirando ali. Faltam 5 minutos para terminar o programa, nós precisamos mostrar para o nosso espectador, para vocês, né, o trabalho que vocês encontram não só em função da Barba Negra, mas que nesse período que nós fizemos o programa, né, ele conseguiu elaborar a paleta e aquele lombo de cordeiro que nós colocamos só no terceiro bloco. Quer dizer, deu tudo certo. Os legumes estão no time, ou quase no time, né? E eu vou achar que nós precisamos simplesmente
que se quiser, né, colocar, eu fico impressionado. Vamos colocar um sal se quiser no legume, um azeitinho que eu tenho aqui. Mas deixa eu ver onde é que eu tenho meu azeite. Olha. Bom, não tem importância. Mas de qualquer maneira o Bebeto está ali trabalhando o resultado do nosso grelhado de hoje. Gente, nós brincamos aqui então com abobrinha, berinjela, uns pimentões e uma cebola. Tá? Eu vou brincar aqui que a gente vai terminar eles com um molinho que a gente trouxe de casa lá, que a gente depois, isso aqui se o pessoal depois pedir, a gente franqueia a receita, mas é um chimichurri. É um chimichurri caseiro. Caseiro, da casa. Que as ervas são bem frescas, não é? É um chimichurri da casa. Ele não é muito apimentado, porque isso aqui acaba sendo acaba sendo mais democrático, né? A gente até tem uma versão bem apimentada. Então aqui a gente teria, eu acho que um bom acompanhamento. Se tu fosse providencial aqui, porque uma pimenta vai bem. No restaurante, o que a gente faz? A gente tempera essa carne, como eu disse, ela é suave, ela é muito fresca, então a gente não precisa temperar demais. Nós lá temos como hábito, a gente simplesmente salga, e o sal, tu viste que a gente salgou exatamente na hora que foi para a churrasqueira, porque são peças pequenas, né? Não precisa daquela coisa de temperar de véspera. Sim. Um produto com essa qualidade, às vezes até mascara o sabor. Eu quero dizer o seguinte, o cordeiro, em especial, eu imagino isso, o cordeiro, sal, né? E depois a gente pode aqui, que é o que a gente faz lá no restaurante, todo onde a gente queimou um pouco ele, a gente dá uma esfregadinha com limão, isso vai dar um sabor interessante, nada muito mais que isso. Isso aqui a gente trouxe um tempero que casa muito bem com a carne de cordeiro, mas também eu confesso que para mim aqui a gente está com o alecrim. Alecrim é uma erva que vai Bebeto, muito bem. Para a gente encerrar o programa, simplesmente esse cantinho do lombo aqui, vamos dar um corte nele? Não, vamos fazer assim, ó. Vamos dar um corte nele. Vamos ver aqui se está. Vamos tirar um aqui e a gente vai mostrar para vocês. Esse realmente é um corte que vocês vão ver. Ele talvez para as pessoas vão falar em cordeiro e vão... Mas ele está... Está perfeito. Está bem molhadinho. Eu até comeria um pouco. Olha, vê bem aqui. Barbaridade, olha aí, Chico. Isso aqui está precisando... Eu sugeri o chimichurri, uma farinhazinha ali, né? E a gente vai ver, isso aqui foi uma coisa que a gente assou em 15 minutos. 15 minutos, no máximo 15 minutos. E a carne não está... E tu vai ver, isso aqui é uma carne assim que, da mesma forma que a picanha, quando vocês forem comprar, evitem peças como essa muito magra. Ela tem que ter uma gordurinha. Tu vê que quando ela entrou, a gordura era bem maior. Claro, sem dúvida. E ela dá uma derretida, que é um sinal de que vai dar umidade para a carne. Sem dúvida. Bom, então... Te permito, Calil, pode provar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um chimichurri aqui, vamos encerrar o programa com essa prova maravilhosa. Eu vou dizer, olha aqui, ó. Chico, com licença, ó, sem óculos, com dignidade, uma segunda-feira, graças à Fazenda Barba Negra e o meu amigo Bebeto Oliveira aqui, nós estamos provando um lombo de cordeiro na brasa aqui no RDC TV. Olha, a nova parceria do Bebeto, da Fazenda Barba Negra, vai ter um sucesso. Eu agora vou terminar o programa com ele e nós vamos aqui fazer uma provinha. Vamos limpar o território aqui. Nos lembrando de vocês. Gente, nos lembrando de vocês. Boa noite, até o próximo Gourmet na TV. Obrigado, Bebeto, obrigado, Barba Negra. Obrigado, Calil. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.